Bom dia, queridos irmãos, que a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês, que o Senhor Jesus esteja abençoando esse dia na sua vida, que seja um dia maravilhoso, um dia de paz, um dia de alegria, um dia em que você possa estar na presença do Senhor, pronto para buscar a Deus, buscar o Senhor, sentir a sua presença, também descansar um pouco das suas atividades, estar junto em família. Que Deus abençoe nesse dia, que Deus abençoe nessa manhã. E nós estamos aqui conversando ainda com o autor de Hebreus. Hoje nós estamos na aula 11. Passou muito rápido esse trimestre, já estamos quase terminando esse trimestre, quase terminando também a carta aos Hebreus. E nesse diálogo com o autor de Hebreus, esse autor desconhecido de Hebreus, nós podemos e temos aprendido várias coisas, nós temos tido oportunidade de aprender várias coisas, vários assuntos que falaram ali aos Hebreus, ali no século I, e que ainda hoje vem falando aos nossos corações. Então, depois de toda aquela primeira parte teórica, em que ele falou sobre a questão da religião, da religiosidade de Cristo, apresentando Cristo como superior a todo o sistema religioso, ele vem então, desde o capítulo 11, falando sobre vários assuntos práticos mesmo, para incentivo, para esforço, para ânimo daqueles crentes, para que pudessem continuar firmes na sua caminhada. Hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 12 de Hebreus, capítulo 12, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11, são apenas 11 versículos, e hoje nós vamos conversar sobre a corrida da vida cristã. Então a palavra de Deus, ela traz o seguinte: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao que depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Amém. Então esse é o texto que está proposto para a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a corrida cristã, esse é o tema da nossa aula, esse é um tema muito pertinente, muito prático mesmo, importante para o nosso tempo, para nós hoje, para o nosso dia de hoje. Então nós vamos fazer essa leitura tentando buscar informações, buscar aprendizado para nós
hoje, práticos para o nosso tempo, para o nosso dia de hoje. Então a carta de Hebreus, ela foi escrita com esse objetivo, com o objetivo de auxiliar os crentes nas grandes dificuldades que eles estavam passando. Tanto os crentes daquela época, o seu público original, os hebreus do primeiro século, como nós hoje, que também passamos por várias provações, dificuldades, lutas, enfim. E essa dificuldade que eles estavam passando, ela estava relacionada com a perseguição que os oprimia e com as falsas doutrinas que traziam dúvidas. Então aquela igreja, ela passava por momentos difíceis e precisava de uma direção. A carta aos Hebreus, ela se aplica perfeitamente dentro do nosso contexto e nos convida a ter confiança em Jesus em meio a tribulações, em meio a questionamentos, em meio a doutrinas estranhas. E nós vivemos num tempo assim, nós vivemos nesse tempo, um tempo em que nós passamos por tribulações, um tempo de questionamentos, um tempo onde as pessoas querem saber sobre a nossa fé, questionam a nossa fé, questionam o nosso Deus, e também um tempo de muitas doutrinas estranhas, muitas doutrinas diferentes, muitas doutrinas erradas, muitas doutrinas que são desvios daquilo que a palavra de Deus ensina por correto. Então, ser cristão hoje é um desafio tão grande quanto no primeiro século. E depois, então, de falar sobre a superioridade de Cristo sobre todos aqueles sistemas religiosos, o autor, no capítulo 11, mostrou que nós devemos viver pela fé. Foi sobre isso que nós conversamos no domingo passado. Ele mostrou que nós devemos caminhar pela fé, viver pela fé, mesmo em situações extremas. E isso ele mostrou através do exemplo daquelas pessoas do passado, de várias pessoas do passado que conseguiram viver pela fé. Então, o capítulo 11 de Hebreus, ele trata da galeria dos heróis da fé. Foram numerados ali várias pessoas que tiveram um contato especial com Deus, várias pessoas que, mediante a sua fé, superaram várias crises, vários momentos e várias situações na sua vida. Então, a fé, ela traz vários benefícios. E as consequências de ter fé, as suas consequências, são as bênçãos de ter uma vida em verdadeira comunhão com Deus e ter uma vida aprovada pelo Senhor. Então, esses são os benefícios de quem vive pela fé. E para o autor, nós seguimos em uma corrida. Nós estamos em uma corrida, não uma corrida de um contra o outro, não uma competição para ver quem vai chegar primeiro, quem chega melhor, mas em uma corrida cheia de obstáculos, onde o objetivo é cruzar a linha de chegada. Todos nós estamos correndo para chegar nessa linha, para passar essa linha de chegada, para ultrapassar essa linha. E nós temos um incentivo, então, de uma plateia especial, que o texto chama de nuvens de testemunhas. Quem são essas nuvens? O que é essa nuvem de testemunhas? São aqueles heróis da fé do passado. São todos aqueles heróis da fé que foram enumerados no capítulo 11. São os heróis da fé que vieram antes de nós e que agora são como testemunhas. As pessoas que correram no passado, apesar das suas lutas, apesar das suas provações, apesar das perseguições e pressões que também enfrentaram no seu tempo, eles terminaram a corrida com honra, terminaram a corrida com grande honra, e são exemplos para nós hoje, são exemplos para todos nós hoje. E nos incentivam e nos exortam também a continuar, mesmo quando tropeçamos. Então, os seus exemplos falam alto, estão dentro da Bíblia toda, para que nós possamos ver as suas histórias, ver os seus exemplos, aprender com eles, aprender com seus erros, aprender com as dificuldades que passaram e aprender principalmente a viver e a correr confiando em Jesus, a viver e a correr na fé, com fé e pela fé. Então, eles enfrentaram todas essas dificuldades que nós enfrentamos hoje, talvez dificuldades até maiores, mas eles nos ensinam, então,
eles nos ensinam então que para superar as dificuldades, para superar todas essas lutas, por maiores que sejam, nós temos que ter a fé em Jesus. E para superar esses obstáculos é preciso ter persistência e não desanimar. Então não desanime, tenha persistência na sua luta, tenha persistência nessa corrida, tenha persistência nessa carreira. E nessa corrida, além de olhar para os exemplos inspiradores que nós temos, esses exemplos que nós temos do passado, o cristão também precisa deixar os embaraços. E aí o autor começa a nos ensinar como correr de uma forma adequada, como correr de uma maneira em que nós seremos vencedores, em que nós seremos vitoriosos. E a primeira coisa que ele ensina é que nós devemos tirar todo o peso, todas as coisas que nos embaraçam, tudo aquilo que serve de embaraço. Na antiguidade, os corredores, eles se livravam de tudo aquilo que pudesse ser algum tipo de peso ou de alguma forma atrapalhar o seu desempenho. Então eles tiravam suas roupas, tiravam suas vestes, era muito comum eles correrem assim, e eles realmente tiravam tudo aquilo que pudesse atrapalhar a sua corrida. Para não ficarem enroscando nas suas pernas, aqueles vestidos enormes que eles usavam, aquelas roupas pesadas, aquelas roupas quentes que eles usavam. Então, para que aquilo não ficasse enroscando nas suas pernas, ou enroscando em outras coisas pelo caminho, ou então para que o atrito do vento não impedisse a sua velocidade. Então, eles se eliminavam, largavam tudo aquilo, porque eles tinham um foco de correr. O foco deles era correr e vencer aquela corrida. E da mesma forma, então, nós precisamos também nos livrar daquilo que nos atrapalha. Muitas coisas que nos atrapalham, que atrapalham o desenvolvimento, o nosso desenvolvimento na carreira cristã. Muitas vezes coisas que nem são pecado, muitas vezes coisas que não são pecado, mas que de certa forma também atrapalham o nosso desempenho e muitas vezes nos prendem. Muitas vezes nos prendem, nos faz perder o foco, nos faz perder a velocidade, porque estamos aí de certa forma presos ou envolvidos com outras coisas, né? Aí nós podemos citar aí várias coisas, mas isso inclui, por exemplo, o medo, a dúvida, a insegurança. Algumas pessoas se prendem a formas, a costumes, a internet e outras coisas, e a lista é enorme. E o texto fala justamente isso. Tudo aquilo que nos impede de estarmos focados nessa corrida é bom, é interessante, é produtivo, que seja deixado para que nós possamos correr bem essa corrida que está proposta para nós. Outra coisa que impede o bom desempenho nessa corrida é o pecado. O pecado, com certeza, ele é um grande impedimento, ele é um grande estorvo nessa corrida, ele nos faz tropeçar, ele rouba as nossas forças, traz sofrimento, traz solidão, traz tristeza, ele nos faz tropeçar. Com certeza o pecado nos faz tropeçar, rouba os melhores momentos, os nossos melhores momentos. A consciência acaba acusando a pessoa envolvida nisso e naturalmente ele produz o afastamento de Deus. Então, se alguém está envolvido com pecado, se alguém se envolve com pecado nessa corrida, com certeza vai perder posições e vai ficar cada vez mais distante, cada vez mais longe dessa corrida. Muitas pessoas caíram, muitas pessoas se machucaram durante o percurso por causa do pecado. E alguns se machucaram de tal maneira que não tiveram forças, não tiveram coragem para se levantar e prosseguir. Por isso nós devemos abandonar, devemos fugir e evitar todo tipo de pecado na nossa vida, porque tudo isso é prejudicial ao objetivo final, que é a linha de chegada. Mas além desta preparação, vamos dizer assim, além dessa preparação, é preciso ter uma outra atitude para correr. Isso significa que a vida cristã é estar em movimento. Então, não basta apenas ter atitude. Na verdade, o texto diz que é preciso correr. A próxima atitude é correr.
Corra. Se você quer chegar, você tem que correr. E há um filme antigo que dizia isso, né, que passava isso, as pessoas incentivando o rapaz a correr, ele tinha que correr, haja o que houver, corra, nunca pare de correr. Essa é uma máxima que serve para nós na nossa corrida. Nunca pare de correr, não desanime, não pare. Significa que a vida cristã é movimento, a vida cristã é um movimento constante. Quem ficar parado não vai chegar a lugar nenhum. E para isso é preciso correr com perseverança. Algumas versões, a minha traz a palavra perseverança, mas algumas versões trazem a palavra paciência. Algumas versões vão dizer isso, vão falar sobre a paciência. Então elas vão dizer assim: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com paciência. Essas versões, a minha diz, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ser perseverante é ser constante, é persistir, é não desistir de algo, é ter paciência diante dos obstáculos e não se deixar abater pelo desânimo, pelas dificuldades, pelas lutas, é não se deixar levar pelo medo, não se deixar levar pelo cansaço, pela dúvida, pela insegurança. É saber que a nossa corrida não é uma corrida de 100 metros. Então, deve ser administrada essa corrida. E muitas pessoas começam a corrida cristã pensando que é uma corrida de 100 metros e largam com tudo e daqui a pouco já não tem fôlego, já não tem forças e aí vão ficando para trás e começam a olhar outras coisas e começam até que chega um momento em que param. Nós não podemos parar. Nós não podemos parar nessa corrida porque todos estão correndo e quem ficar parado fica para trás. Quem ficar parado não chega. Então nós temos que ter isso em nossa mente. E saber que apesar das dificuldades, apesar das lutas, apesar dos obstáculos nessa pista, temos que prosseguir. Temos que prosseguir. E eu estou falando isso com vocês, eu estou imaginando aqui uma pista de atletismo, uma pista longa, aquela pista onde as pessoas têm que pular aquele cavalete, depois tem momentos em que eles têm que pular o cavalete, depois eles dão 2 passos, têm que pular um lugar que tem água, às vezes o cavalete, a água logo em seguida, o pulo tem que ser maior, pisam na água e tem que prosseguir. Então são os obstáculos, nós não podemos parar diante desses obstáculos. E para isso, e para conseguirmos então superar tudo isso e chegarmos lá, nós precisamos olhar para Jesus. Olhar para Jesus é o ponto crucial dessa corrida. É o ponto mais importante dessa corrida, é o que realmente vai nos levar a efeito, é o que vai nos motivar a caminhar, a correr e a seguir em frente. Os atletas, eles tinham um olhar fixo na sua meta. Não só os atletas do passado, mas os atletas atuais. Eles têm o seu olhar fixo na sua meta. O corredor, ele olha fixamente para o ponto de chegada, para a linha de chegada. O piloto olha fixamente para frente, sempre olhando para frente. E assim, temos que olhar para frente, precisamos olhar para frente. E os atletas, eles tinham esse olhar fixo na meta. A nossa meta é Cristo. Ele é a nossa meta. A nossa meta é Cristo. Muitas vezes as pessoas se confundem no meio do caminho e focam o olhar para outras coisas, começam a olhar para outras situações, começam a olhar para outros momentos, começam a olhar para outros meios e esquecem que o olhar deve estar focado em Cristo. Cristo é a nossa meta. Então todo o nosso pensamento e todas as nossas ações, elas devem ser em direção a essa meta. Nós devemos olhar para Jesus, que abandonou a sua glória e escolheu o caminho da cruz. Esse foi o caminho que Jesus escolheu. Jesus escolheu deixar o conforto da sua glória, deixar toda a sua glória para trilhar, para correr no caminho da cruz. Humilhante, vergonhoso e doloroso, um caminho com essas qualidades, humilhação, vergonha e dor. Mas ele tinha o objetivo, tornar-se o salvador da humanidade.
Essa foi a sua meta. E ele não desviou dela. Jesus, quando veio ao mundo, já sabia que ele ia para a cruz. Em momento algum, Jesus foi pego de surpresa. Em momento algum, Jesus deixou de saber que ele caminhava em direção à cruz. A cruz era o ponto da sua caminhada. Mas ele tinha um olhar focado. A sua meta era tornar-se o Salvador da humanidade, o nosso Salvador. Então, essa foi a sua meta e ele não se desviou dela. Então, Jesus, ele é o nosso exemplo maior dessa corrida, a qual todos devem olhar. Todos nós devemos olhar para Jesus. Todos nós, nos momentos de tristeza, nos momentos de luta, nos momentos de enfraquecimento, devemos considerar isso. Devemos considerar que Jesus deixou a sua glória para trilhar esse caminho da cruz, para tornar-se o Salvador da humanidade. Então essa é a meta maior. Então Jesus é o exemplo dessa corrida, é o maior exemplo de todos. E os heróis da fé, a grande nuvem, esses heróis da fé, essa grande nuvem de testemunha que servem de exemplo para nós e que estão a nos observar e que também nos dão o seu exemplo, eles também olharam para Jesus e o viram pela fé a trilhar esse caminho. E nós também devemos então estar focados em Jesus, olhando para o que Jesus fez por nós. E no versículo 4, o autor ele encorajou os hebreus e nos encoraja também, dizendo que apesar de lutas e apesar de tribulações, nós ainda não resistimos até o sangue. E aqui ele está falando da morte, e isso aqui foi muito importante para aqueles irmãos do primeiro século. O versículo diz, ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Isso foi muito importante para eles, porque aqueles irmãos estavam tendo seus bens confiscados, estavam sendo levados presos, estavam sendo pressionados a voltarem ao seu sistema religioso, estavam sendo abandonados pelos seus conterrâneos e perseguidos também por eles, também oprimidos por eles, porque haviam deixado o sistema religioso anterior. Então ele vem dizendo que vocês ainda não resistiram até o sangue, vocês não foram até o último instante. Ele está falando aqui da morte, porque Jesus, na luta contra o pecado, ele derramou o seu sangue por nós. E nós, apesar de lutas e apesar das tribulações que nós enfrentamos, eles, apesar de todas as lutas que passavam, nós com as nossas lutas hoje, com as nossas tribulações, nós não passamos por isso. Nós ainda não passamos por isso. Existem países onde ser cristão é ter uma sentença de morte. Existem alguns países onde eles são martirizados. Mas no nosso país, nós não vivemos isso. O nosso país é um país laico, que nos dá liberdade de culto. Nós devemos agradecer a Deus, porque nós temos essa liberdade de buscar o Senhor, essa liberdade de adorar a Deus. Mas será que nós estamos prontos a derramar o nosso próprio sangue, se for preciso? Será que nós estamos prontos a ser martirizados, se fosse o caso? Estaríamos prontos a enfrentar tudo isso? Então, é uma pergunta que fica, uma pergunta em que nós devemos pensar, uma pergunta em que nós devemos refletir sobre a nossa posição em relação ao Evangelho, em relação ao Senhor, em relação a essa corrida. Mas vamos em frente, nos versículos finais, dos versículos 5 ao 11, o autor ele se preocupa em mostrar para os hebreus que as tribulações e que as aflições fazem parte desta corrida e que eles não desanimassem com elas, pensando que estavam sendo castigados por Deus, ou que Deus não se importava com eles. E é comum, no momento de sofrimento, no momento de dor, muitas vezes nós pensarmos assim, acharmos isso, Deus não se importa comigo, Deus não me ouve.
E eles poderiam estar pensando isso também. E ele mostra então que quando os sofrimentos e as provações vêm para os cristãos, eles devem ser vistos como treinamento ou disciplina e um bom ensinamento vindo da parte de Deus. E isso mostra o seu amor, o amor que Deus tem. Isso mostra o amor que Deus tem e que Ele é o nosso Pai e que quer ver o nosso bem. E a explicação para isso está lá no versículo 8 e no versículo 9, que diz o seguinte: mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então vivermos? Quando os leitores originais, quando aqueles primeiros leitores viram esse trecho, leram a palavra bastardos em contraste com a palavra filhos, eles entenderam perfeitamente o que o autor estava dizendo. Isso porque naqueles dias muitos nobres romanos tinham seus filhos bastardos, tinham seus filhos fora do casamento e que eram sustentados financeiramente, eram bem sustentados financeiramente. Porém, eles não recebiam disciplina, eles não recebiam instrução. Enquanto que os seus filhos legítimos, os seus verdadeiros filhos, aqueles que levavam o seu nome, que seriam os herdeiros das suas riquezas, esses passavam por dura disciplina, passavam por instrução e passavam por um treinamento muito duro que chegava a se assemelhar até mesmo a uma escravidão. Então eles entenderam isso e as tribulações que nós passamos nos levam então ao aperfeiçoamento da fé e à santificação. Então o texto mostra que se Deus corrige, se Ele permite que nós passemos essas dificuldades, que nós passemos as tribulações, que as lágrimas venham, é porque Ele tem um propósito e porque Ele nos ama. Jesus disse que neste mundo nós teremos aflições e nos encorajou a ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. É a vitória de Cristo que nos dá força. Coragem, é a vitória de Cristo que nos dá força, que nos dá coragem, que nos dá ânimo, que nos dá segurança para prosseguirmos nessa corrida. Então, o texto nos convida, e eu quero convidar a você então, a correr com vigor e com os olhos voltados somente para Cristo, que é o grande autor e consumador da nossa fé e da nossa salvação. Que Deus te abençoe. Nós vamos, nesse momento, vamos ter uma palavra de oração. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, meu Pai, pela tua palavra, Deus. Quero te agradecer, Deus, pelos momentos que nós podemos estudar um pouquinho da tua palavra, Senhor. Temos muitas coisas a aprender ainda, Deus. Eu quero pedir ao Senhor que esteja nos abençoando nessa corrida, esforçando, fortalecendo a todos, ó Pai. Abençoa meu irmão, minha irmã, ó Deus, nessa corrida. Talvez alguém que esteja desanimado, talvez alguém que já não esteja correndo como antes, ou como deveria, Senhor. Que o Senhor esteja renovando esse ânimo, renovando esse vigor, para que nós possamos correr bem e chegarmos lá na linha de chegada e recebermos então os galardões preparados por Ti, Senhor Deus. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja e esse dia, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Um ótimo dia para você.